A Syncro é uma empresa com DNA 100% brasileiro, que ao longo de uma história de solidez e inovação, tornou-se uma das mais conceituadas provedoras de soluções de conformidade tributária e fiscal. Nossas soluções, combinadas de software, informação e serviço, respondem com inteligência às necessidades do complexo cenário fiscal brasileiro. Quer saber mais sobre a Syncro e sobre o que podemos fazer pela sua empresa? Acesse agora mesmo o nosso site. Te desejo um ótimo evento. Até breve! Olá, meu nome é Ricardo Funari, eu sou vice-presidente comercial de alianças da Syncro. Com muita alegria recebo hoje no nosso escritório Alexandre Schmidt, gerente de desenvolvimento de negócios da SAP, para uma conversa bastante relevante para aqueles que trabalham na área fiscal, que é a rotina na área fiscal, a carga de trabalho na área fiscal no período pré-pós-pandemia. Schmidt, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Funari, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder estar participando de mais um bate-papo com a Syncro em mais um SAP Now. Obrigado. Bom, indo direto ao assunto, vocês estão vendo duas fotografias do site do SPED, uma no dia 30 de julho de 2021 e a outra no dia 31 de julho de 2021, e nas duas fotografias o site exibe o número de entregas do arquivo ECD até aquela data. Se você diminuir, descontar um número do outro, nós vamos ter a quantidade de entregas no último dia do prazo, 31 de julho. Estamos falando aí de cerca de 81 mil entregas neste último dia do prazo de entrega do ECD aqui neste ano. Schmidt, o que esse slide te diz? Funari, é um número, acho que preocupante, porque se você considerar que 81 mil empresas entregaram no final do mês, ou no final do prazo, muito próximo ali no último dia do prazo, se você duplicar, triplicar esse número, considerando que 2, 3 pessoas trabalharam focadas para entregar essa obrigação, a gente está falando de provavelmente um alto estresse, né, de volume de trabalho para que as empresas conseguissem entregar as obrigações dentro do prazo. Se você pegar essa situação e aplicar ela, provavelmente, ao ambiente atual que a gente vive hoje, pandemia, as pessoas trabalhando de casa, as pessoas trabalhando com o vizinho fazendo reforma, as pessoas trabalhando com a criança correndo, as pessoas tendo que cuidar dos pais que são idosos, né, preocupação, esse volume de estresse ele atrapalha. Eu estive lendo há pouco tempo uma matéria na internet que exatamente falava sobre isso, né? A preocupação que as empresas precisam começar a ter com a qualidade de trabalho dos colaboradores, principalmente se você for pensar que no retorno, muitas empresas vão trabalhar com o formato híbrido, né? Alguns vão trabalhar de casa, outros vão continuar trabalhando no escritório, mas existe uma grande diferença entre você trabalhar no escritório e 6 horas da tarde, o estresse acabou ali e você vai para sua casa e foca nas coisas da sua casa. Muitas vezes, quando você trabalha remoto, as coisas não acabam às 18 horas. Nós estamos vivendo uma mudança, né, muito grande no tratamento de dados, né? A captação de dados, uma década atrás, ela era muito cara, né? Hoje você capta dado a todo tempo, em todo lugar. Os nossos dados aqui estão sendo captados a toda hora. Só se falava, o desafio era armazenar dados de maneira estruturada e vieram os bancos relacionais. Hoje, o desafio é transformar o dado em ativo, né? Os dados eram usados para otimizar processos. Hoje, os dados são usados para gerar valor. Então, nesse sentido, a gente sabe que a SAP tem muita solução, né? Muita proposta de valor do melhor uso ou do uso estratégico de dados. Você poderia, tenho certeza, aqui dar inúmeros exemplos. Mas pediria que você nos desse alguns exemplos e depois falasse um pouquinho mais de algum exemplo, de alguma proposta de valor da SAP para a área fiscal. A gente já viu que a área fiscal tem problema, né? Tem evidências, né? Que muitos contribuintes têm problema. E nesse sentido, falando de dados, o que a SAP pode ajudar nesse sentido o contribuinte brasileiro? É importante, Funari, esse assunto porque, como você comentou, hoje os dados ele tem uma relevância muitas vezes tão forte quanto o meu produto, quanto o meu serviço que eu presto.
Porque é a partir dos dados que eu consigo fazer uma classificação melhor do meu mercado, uma classificação melhor do meu cliente, eu consigo entender o que está acontecendo no mercado. E hoje a SAP investe muito em gestão, em soluções que ajudam na gestão da experiência, sustentabilidade, e a gente tem muita solução que engloba isso. Quando a gente fala de uso dos dados, isso já é uma realidade em outras frentes da SAP há muito tempo. A gente tem supply chain que usa muito a parte de dados, a gestão de colaboração, a gente tem muito isso também. E isso era muito pouco aplicado na área fiscal, muito pouco aplicado na área fiscal. Eu acho que isso leva até um pouco o motivo da nossa conversa anterior sobre o quão a área fiscal está focada no dia a dia e ela não tem tempo para explorar dados, né? Quando a gente lançou o TDF no mercado como plataforma, o primeiro conceito do TDF era que eu pudesse disponibilizar para o usuário o dado fiscal em tempo real. Aí você pergunta assim para mim, mas Schmidt, o dado fiscal em tempo real serve de alguma coisa? Serve. Os dados são importantes, as análises são importantes, os estudos tributários são importantes. Então hoje, quando eu disponibilizo para o usuário, através da minha plataforma fiscal, o dado fiscal em tempo real, eu digo para ele que, cara, o dado está disponível, ele está pronto. Então, vamos fazer realmente uma análise qualitativa e vamos tentar extrair benefícios. A gente tem uma legislação tributária muito complexa. Por que não, né, analisar dentro dessa legislação tributária e não só pensando, né, em relatórios para evitar problemas do dia a dia, não, estudos tributários. Como é que está a minha carga tributária neste mês, nesta região, neste produto, neste serviço que eu estou prestando? Será que eu consigo, através desse estudo, pleitear algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo? Eu tenho que estudar, ou será que eu estou usando os incentivos e benefícios que eu tenho hoje? Então, a gente tem uma demanda muito grande e pouco utilizada das áreas fiscais de uso do dado. Então eu acho que existe um mercado muito grande. Nós temos hoje, a SAP, ela lançou junto com o TDF a conectividade com soluções analíticas, então a gente tem o conceito do BI fiscal, mas o BI fiscal nada mais é do que uma solução analítica da SAP, plugada em cima da base fiscal do TDF, que tem ali interatividade com RP e em tempo real. Então hoje, todos os benefícios que provavelmente as áreas de negócio da empresa já têm, áreas de negócio tirando a área fiscal, né, a área de compras, a área de vendas, a área de produção, a gente está tentando trazer essa mesma tecnologia para a área fiscal. Excelente exemplo do TDF, Schmidt. Agora, como é que o TDF pode aliviar a rotina da área fiscal? Que a gente viu que continua sendo muito orientada ainda a entrega das obrigações ao cumprimento de prazo. Funari, se você acha que olhar para a cadeia de processos da área fiscal, tem muita atividade que hoje a área fiscal executa que provavelmente ela ou é voltada para processos antigos ou são impactos da tecnologia atual. Dou um exemplo para você de interfaces. Interfaces é um processo de tecnologia que está dentro de um processo de uma rotina fiscal que leva a área fiscal a ter que realizar diversas conciliações para garantir que realmente o dado que saiu da origem ele está na base fiscal. O analista fiscal ele não pode começar uma análise tributária de apuração sem saber se realmente todas as notas do RP, de qualquer outro sistema, estão na base fiscal. Então, é uma atividade que onera bastante. Então, e é uma atividade de tecnologia que impacta a área fiscal. Se você for olhar para as demais atividades do processo da área fiscal, você tem outras atividades manuais que elas podem ser automatizadas. E aí entra o grande benefício da plataforma e das aplicações de parceiro, como o Sinfor TDF. Você consegue, dentro dessas rotinas manuais, aplicar tecnologia para automatizar esse processo, aliviando a carga de trabalho na área fiscal e deixando um tempo ali para que a área fiscal possa investir em atividades que agregam valor. Então, quando a gente fala, por exemplo, BI fiscal, quando a gente fala de outras atividades, né, que a área fiscal pode executar, provavelmente quem está escutando a gente fala assim, poxa, eu nem tenho como executar isso no meu dia a dia, não tenho tempo para isso, como é que você está falando? Ele não conhece minha realidade para falar isso. Exatamente, se ele nem sabe o que ele está falando, ele não sabe o quanto que eu sofro para entregar uma obrigação. Mas exatamente aí que está o grande diferencial. Quando a gente aplica a tecnologia, o intuito da tecnologia é a gente melhorar processos, melhorar a produtividade e reduzir o risco fiscal. Esse reduzir o risco fiscal, ele está ligado aos outros dois demais e ele é muito voltado para esse tipo de análise fiscal. Você reduz a janela de entrega e tem tempo para essas análises todas. Exato. Você consegue aplicar a tecnologia para melhorar o seu processo
E o tempo que sobra é o que você investe em tecnologia ou você investe em processos, né, baseados em tecnologias mais novas para que você possa fazer estudos, análises, planejamento tributário e realmente utilizar da nossa complexidade tributária para trazer algum benefício para a empresa. Excelente, o nosso tempo também está terminando. Schmidt, muito obrigado pela sua presença. Espero contar com você em outras ocasiões. A gente sabe que você sempre tem um conteúdo muito relevante para a nossa comunidade. Bom, muito obrigado. Agradeço. Até logo.